O que você sente quando fica em silêncio? Quero te fazer uma pergunta simples, mas talvez uma das mais difíceis que possamos nos colocar hoje. O que você sente quando fica em silêncio? Sem celular, sem distração, sem conversa, sem barulho externo. Só você e você. O que aparece? A ansiedade que aperta o peito, um vazio que parece um buraco no meio do estômago, tristeza que sobe sem motivo aparente, angústia difusa, aquela inquietação que você nem sabe explicar direito, ou, quem sabe, um tédio que parece sugar toda a cor do dia. Se você respondeu nada, cuidado, porque o nada, muitas vezes, é o disfarce mais sofisticado que a psique encontra para não encarar o que está ali, pulsando. Na nossa época, o silêncio se tornou quase um luxo perigoso. Vivemos bombardeados por estímulos constantes, notificações, séries, podcasts, feeds infinitos. O ruído externo virou uma espécie de analgésico coletivo. Mas, quando ele para, o que resta? Freud, desde o início da psicanálise, já se deparava com esse fenômeno. Ele observava pacientes que, de repente, silenciavam na sessão. Nada vinha à mente. A associação livre emperrava. Para ele, aquele silêncio frequentemente era resistência, uma defesa do ego contra o retorno do recalcado, contra memórias dolorosas ou desejos inaceitáveis que ameaçavam emergir, como ele dizia em seus escritos sobre a técnica. O silêncio do paciente podia ser uma forma de recusar a lembrança, de proteger-se do desprazer que a verdade psíquica poderia trazer. Mas a psicanálise não parou em Freud. Lacan nos ajuda a ir mais fundo. Para ele, o silêncio não é só resistência. Ele pode revelar a ânsia, aquele vazio estrutural do sujeito, o lugar onde o real insiste, aquilo que não se deixa simbolizar completamente pela linguagem. Quando ficamos em silêncio, muitas vezes estamos diante do que Lacan chamava de aquilo que insiste sem se deixar simbolizar. É o encontro com o falta-ser, com o vazio que constitui o desejo humano. Não é à toa que tanta gente foge dele, porque nesse vazio o sujeito se confronta com sua própria divisão. Agora, pensemos em Donald Winnicott. Ele trouxe uma visão mais positiva e criativa do silêncio. Em seu famoso texto sobre a capacidade de estar só, Winnicott mostra que o silêncio pode ser um espaço de amadurecimento, de integração do self, quando a criança ou o adulto em análise consegue estar sozinha na presença do outro, ou, no nosso caso, sozinho consigo mesmo, sem ser invadida por angústias persecutórias. Ela desenvolve a capacidade de brincar, de criar, de simplesmente ser. O silêncio, para Winnicott, não é ausência, mas possibilidade de um silêncio criativo, onde o verdadeiro self pode respirar. Já Wilfred Bion nos convida a pensar no silêncio como espaço para a reviere e para o acolhimento do não sabido. O analista que suporta o silêncio sem saturá-lo com interpretações prematuras está, na verdade, criando condições para que elementos beta, sensações brutas, não pensadas, possam se transformar em pensamentos.
O vazio para Bion não é só terror, pode ser o ponto de partida para o pensamento verdadeiro. E não podemos esquecer os filósofos, porque a psicanálise sempre dialogou com eles. Blaise Pascal, já no século XVII, dizia que todo o mal dos homens vem de uma coisa só: não saberem ficar quietos em um quarto. O homem, segundo ele, enche a vida de distrações para não encarar o abismo interior. Soren Kierkegaard, o pai do existencialismo, falava da angústia como a tontura da liberdade. No silêncio, somos confrontados com a possibilidade pura: quem eu sou se não estiver fazendo, produzindo, agradando? A angústia surge exatamente porque somos síntese de finito e infinito, necessidade e liberdade. O silêncio nos coloca diante dessa escolha existencial. Martin Heidegger vai além. A angústia é o chamado do ser, quando as coisas do mundo perdem seu caráter de amão, utilidade cotidiana, quando o ruído para. O Dasein, o ser aí, se revela em sua finitude, em seu ser para a morte. O silêncio autêntico nos tira do impessoal, ser, e nos joga na responsabilidade de existir de forma própria. Na clínica vejo isso o tempo todo. Lembro de uma paciente, vamos chamá-la de Clara, uma mulher de 38 anos, bem-sucedida profissionalmente, que chegava às sessões sempre com a agenda lotada de histórias. Um dia propus um exercício simples: ficar 5 minutos em silêncio absoluto, sem celular, sem falar. Nos primeiros segundos, ela riu nervosa. Depois começou a mexer as mãos, a olhar para o lado. Em poucos minutos, lágrimas silenciosas escorreram. Eu sinto um vazio enorme, disse ela, como se eu não existisse de verdade quando não estou fazendo algo pelos outros. Aquele silêncio revelou que anos de produtividade escondiam uma depressão narcísica, uma dificuldade em habitar o próprio self, sem o olhar do outro sustentando-a. Com o tempo, trabalhando aquele vazio, inspirado na ideia winnicottiana de estar só, ela começou a descobrir desejos próprios, não mais apenas reativos. Outro caso: um homem de 45 anos, que chamarei de Marcos, relatava uma inquietação constante. Quando paro, parece que vou explodir. No silêncio, emergiu uma raiva antiga, dirigida ao pai ausente, mas também uma tristeza profunda pelo menino que não pôde simplesmente ser. Freud nos diria que ali havia recalcamento. Lacan, que era o desejo do outro que o habitava. Winnicott, que faltou um ambiente suficientemente bom para ele desenvolver a capacidade de estar só sem terror. Hoje, na clínica contemporânea, com autores como André Green, falando do silêncio do psicanalista e da função negativa, ou com reflexões sobre as patologias do vazio, tão comuns na pós-modernidade, vemos que o silêncio não é um sintoma a ser eliminado rapidamente. Ele pode ser resistência, sim, mas também pode ser abertura para o inconsciente, para o luto necessário para a elaboração criativa. Então, volto à pergunta inicial: o que você sente quando fica em silêncio? Não fuja dela, não pegue o celular agora, deixe vir, porque é exatamente nesse espaço, entre o que aparece e o que você consegue suportar, que a psicanálise encontra seu maior potencial transformador.
O silêncio não é o inimigo. Muitas vezes ele é o mensageiro mais honesto da sua alma. Se esse vazio, essa angústia ou essa inquietação te acompanham com frequência, saiba que não está sozinho. A clínica psicanalítica existe exatamente para ajudar você a habitar esse espaço, a transformá-lo de algo persecutório em algo vivo, criativo e, quem sabe, até pacífico. Convido você a experimentar com cuidado e, se possível, com acompanhamento. Desligue tudo por alguns minutos hoje. Observe, anote o que surge. E, se quiser, traga para o nosso próximo encontro ou para os comentários aqui. Porque, no fundo, a grande pergunta da psicanálise não é o que você faz, mas quem você é quando tudo para. E é aí, no silêncio, que o sujeito tem chance de nascer de verdade. O silêncio não é vazio, ele revela. Na psicanálise, o silêncio nunca é nada, nunca é simples ausência. O silêncio é um encontro e muitas vezes um confronto, porque quando tudo lá fora se cala, as notificações, as vozes, as demandas, o barulho do mundo, o que está dentro começa a falar. E o problema é que nem sempre estamos preparados para escutar. O que chamamos de silêncio é, na verdade, o momento em que o ruído externo diminui e a voz do inconsciente ganha espaço. Freud já nos alertava para isso desde os primórdios da técnica psicanalítica, quando o paciente silenciava no divã. Ele não via um vazio neutro, via resistência, mas também via material precioso. Aquele silêncio, muitas vezes, guardava o recalcado que lutava para emergir. Desejos, fantasias, memórias traumáticas que o ego preferia manter em surdina. Lacan aprofundou essa compreensão de forma radical. Para ele, o silêncio não é ausência de palavra, mas o lugar onde o sujeito se confronta com a falta. No silêncio, o eu, que falamos o tempo todo, perde sustentação. Surge o vazio estrutural, que constitui o ser humano, o sujeito barrado, dividido entre o que diz e o que realmente deseja. Lacan dizia que o silêncio é o real que insiste. Quando ficamos em silêncio, não estamos diante de nada. Estamos diante daquilo que não se deixa capturar completamente pela linguagem. Isso pode gerar angústia, porque o real não mente. Mas nem todo silêncio é aterrorizante. Donald Winnicott nos oferece uma leitura mais esperançosa. Ele falava da capacidade de estar só, como um dos grandes sinais de saúde emocional. O silêncio pode ser o espaço onde o verdadeiro self se reorganiza, longe das demandas do falso self que construímos para agradar o mundo. Quando conseguimos suportar o silêncio sem desmoronar, estamos desenvolvendo a capacidade de ser criativos, de sonhar, de simplesmente existir sem ter que performar. O Wilfred Bion vai na mesma direção, mas com outra profundidade. Para ele, o silêncio do analista e o silêncio do paciente pode ser um continente para o pensamento ainda não pensado. O que parece vazio muitas vezes são elementos beta, sensações brutas, emoções não digeridas. Proto-pensamentos. No silêncio tolerado, esses elementos podem se transformar em elementos alfa, em pensamentos verdadeiros. O silêncio, portanto, não é ausência de conteúdo, é o campo
onde o pensamento pode nascer. Autores contemporâneos como André Green reforçam essa ideia ao falar das patologias do vazio e da função negativa na psicanálise. Green observava que muitos pacientes de hoje sofrem não de conflito clássico, mas de um vazio psíquico, de uma ausência de representação. O silêncio revela exatamente isso. Não um conflito entre desejo e proibição, mas a dificuldade de preencher o espaço interno com algo vivo. Do lado da filosofia, Pascal já havia diagnosticado nosso terror ao silêncio. Todo o infortúnio dos homens vem de não saberem ficar quietos em um quarto. Nós nos enchemos de distrações, precisamente para não ouvir o que o silêncio tem a nos dizer. Kierkegaard via no silêncio o berço da angústia existencial, aquela que surge quando nos confrontamos com a liberdade e com a responsabilidade de sermos nós mesmos. Heidegger, por sua vez, entendia a angústia no silêncio como o chamado do ser, quando o falatório cotidiano se cala. O Dasein pode finalmente ouvir sua própria voz autêntica, ainda que essa voz traga a finitude e o ser para a morte. Na minha clínica vejo diariamente como o silêncio revela o que as palavras muitas vezes escondem. Lembro de uma paciente, vamos chamá-la de Sofia, 29 anos, que vivia cercada de amigos, festas e relacionamentos intensos. Quando propus que passasse apenas 10 minutos por dia em silêncio, sem música, sem redes sociais, ela resistiu fortemente. Eu não consigo, parece que vou enlouquecer. Depois de algumas semanas insistindo no exercício, ela chegou à sessão chorando. No silêncio, eu ouvi uma voz dizendo que eu não sou suficiente, que eu sou uma fraude. Aquele silêncio não criou o sentimento. Ele apenas revelou o que já estava lá, soterrado por anos de performance social. Trabalhamos então o luto por uma imagem idealizada de si mesma que ela carregava desde a adolescência, construída para compensar uma mãe extremamente crítica. Outro caso marcante foi o de Roberto, um executivo de 52 anos que descrevia o silêncio como um inimigo. Durante uma sessão, pedi que ficássemos 3 minutos em silêncio. No final, ele disse com a voz embargada: eu senti uma raiva enorme, a raiva do meu pai que nunca esteve presente, e depois uma tristeza que parecia não ter fim. O silêncio retirou as camadas de produtividade e sucesso que ele usava como armadura. Ali emergiu o menino que ainda esperava ser visto. Esses casos nos mostram que o silêncio não é vazio. Ele é revelador. Ele tira a máscara do falso self, expõe as fissuras narcísicas, traz à tona afetos não elaborados e muitas vezes abre caminho para uma integração mais profunda do self. Portanto, da próxima vez que sentir aquela inquietação ao tentar ficar em silêncio, não fuja correndo para o celular ou para a próxima tarefa. Pare um instante e se pergunte: o que está querendo falar aqui? Porque o silêncio não é a ausência de som, é a presença do que há muito tempo tenta se fazer ouvir. E só quando aprendemos a escutar o que surge nesse espaço é que podemos começar a transformar o confronto em encontro verdadeiro com nós mesmos. Por que o silêncio incomoda tanto? Vivemos em uma sociedade
que nos ensina sistematicamente a fugir de nós mesmos. Preencha o tempo, evite sentir, distraia-se o tempo todo. Produza sem parar, não pare nunca. O silêncio quebra tudo isso. Ele tira nossas muletas e nos coloca de forma implacável diante de perguntas incômodas. Quem sou eu sem minhas distrações? O que eu estou evitando sentir? Por que eu não consigo ficar comigo mesmo? Essa inquietação não é fraqueza sua, é o sintoma de uma cultura que transformou o ruído em sobrevivência. Desde Freud, a psicanálise entende que o ser humano é, por natureza, um ser de defesa. O ego se protege do desprazer. E o que pode ser mais desprazeroso do que entrar em contato com partes de nós mesmos que doem, que envergonham ou que simplesmente não sabemos nomear. O silêncio remove as defesas provisórias que usamos diariamente, o trabalho excessivo, o scroll infinito, as conversas vazias, o consumo compulsivo. Quando essas defesas caem, o material recalcado ameaça retornar. Lacan nos ajuda a compreender por que isso gera tanto desconforto. Para ele, o sujeito moderno vive alienado no desejo do outro. Vivemos buscando reconhecimento, validação, aprovação constante. O silêncio interrompe esse circuito. Sem o olhar do outro, sem likes, sem respostas imediatas, surge a pergunta angustiante: o que resta de mim quando ninguém está olhando? É o confronto com a falta, com o vazio que estrutura o desejo humano. Muitos fogem porque, no fundo, temem descobrir que seu eu é mais frágil do que imaginável. Byung-Chul Han, filósofo contemporâneo, muito lido na psicanálise atual, descreve nossa sociedade como a sociedade do cansaço e da transparência. Vivemos na era da positividade obrigatória. Tudo deve ser rápido, produtivo, visível e performático. O silêncio, ao contrário, é lento, opaco e negativo. Ele nos obriga a enfrentar o que Han chama de o terror da positividade. O silêncio, ao contrário, é lento, opaco e negativo. Ele nos obriga a enfrentar o que Han chama de o terror da positividade, a impossibilidade de simplesmente ser sem produzir valor. No silêncio, a depressão e o burnout não são mais escondidos atrás da hiperatividade. Eles se revelam como o preço que pagamos por essa fuga constante de nós mesmos. Christopher Bellas, psicanalista contemporâneo, fala do objeto transformacional. Muitas pessoas usam o mundo externo, celular, trabalho, redes, como objetos transformacionais patológicos, algo que transforma o vazio interno em algo suportável. Quando o silêncio retira esses objetos, a pessoa se depara com um self não usado ou com afetos não metabolizados. Na clínica, isso aparece com uma frequência impressionante. Lembro de um jovem de 31 anos, programador, que vivia com fones de ouvido o dia inteiro, música, podcasts, reuniões online. Quando sugeri que experimentasse 15 minutos de silêncio por dia, ele reagiu com irritação. Para quê? Eu já me sinto ansioso o suficiente. Depois de insistir, ele trouxe para a sessão. No silêncio, eu sinto um buraco no peito, como se eu tivesse perdido algo importante e não soubesse o que. Aos poucos, percebemos que aquele buraco era o luto por uma infância em que ele precisava se manter útil.
e quietinho, para não incomodar os pais ocupados. O silêncio revelava a criança que nunca pôde simplesmente existir sem performar. Outra paciente, de 44 anos, empresária de sucesso, confessou: eu tenho medo de parar porque quando paro vem uma voz dizendo que minha vida não faz sentido. Ela vivia no modo produza ou desapareça. O silêncio tirou a muleta da produtividade e colocou frente a frente com uma depressão narcísica que ela compensava com conquistas externas. Trabalhamos a construção de um self mais autêntico, menos dependente da validação constante do mercado e das redes sociais. Zygmunt Bauman falava da modernidade líquida. Tudo é passageiro, relações são fluidas, identidades são descartáveis. Nesse mundo, o silêncio é quase subversivo, porque ele nos obriga a solidificar algo dentro de nós. Ele nos pergunta qual é a sua densidade interna quando as distrações evaporam. Por isso, o silêncio incomoda tanto. Ele não é apenas ausência de barulho. Ele é presença incômoda da nossa própria existência. Ele nos força a encarar a finitude, a falta, o luto pelas versões ideais de nós mesmos, que nunca alcançamos, e a responsabilidade de quem somos quando ninguém está assistindo. E aqui está o paradoxo bonito da psicanálise. O que mais nos incomoda no silêncio é exatamente aquilo que mais precisamos aprender a habitar, porque só quando paramos de fugir é que podemos começar a nos encontrar de verdade. Se você sente essa inquietação ao tentar ficar em silêncio, saiba que não é problema seu, é o sinal de que algo profundo quer se manifestar. A pergunta não é como fazer o desconforto desaparecer, mas o que esse desconforto está tentando me mostrar. Na próxima vez que o silêncio te incomodar, em vez de correr para a distração, experimente ficar mais um minuto. Observe a ansiedade subir e descer. Observe o vazio e veja se ele não começa a se preencher com algo mais verdadeiro. Porque o silêncio não é o inimigo, ele é o espelho mais honesto que temos. O que aparece no silêncio? Ansiedade, pensamentos acelerados, sensação de urgência, inquietação, como se parar fosse perigoso, tristeza. Emoções que foram reprimidas começam a emergir. Vazio, uma sensação de falta, difícil de nomear. Não é só solidão, é desconexão de si. Culpa e autocrítica, a voz interna aparece com força. Você não é suficiente. O que aparece no silêncio não é aleatório. É o que o ruído do dia a dia consegue manter afastado. Quando o mundo externo se cala, o psiquismo revela suas camadas mais profundas, e nem sempre elas são confortáveis. A ansiedade que surge, aquela urgência de fazer alguma coisa agora, muitas vezes é sinal de uma ameaça interna percebida. Melanie Klein nos ajuda a entender isso através da posição esquizoparanoide, no silêncio. Fantasias persecutórias podem voltar com força, como se o simples fato de parar ativasse medos primitivos de aniquilamento ou abandono. O corpo reage como se houvesse um perigo real, porque para o inconsciente, o vazio pode ser vivido como uma ameaça ao self. Já a tristeza que emerge costuma ser o retorno de afetos reprimidos, lutos não elaborados, perdas silenciosas que nunca foram nomeadas. Sandor Ferenczi, com sua sensibilidade ao trauma e a identificação com o agressor,
Mostrava como muitas pessoas carregam uma má consciência profunda, um sentimento de desamparo que o silêncio torna impossível de ignorar. As emoções reprimidas não desaparecem, elas aguardam o momento em que as defesas baixam. O vazio é, talvez, o mais desconcertante. Não é apenas a ausência de companhia, é uma desconexão interna, um buraco negro no qual o sujeito sente que falta algo essencial. Autores como Otto Kernberg, em sua visão das organizações de personalidade borderline e narcísica, descrevem esse vazio como resultado de relações objetais mal integradas. O self fragmentado não consegue sustentar uma sensação contínua de existência quando não há estímulos externos para preenchê-lo. É como se a identidade dependesse da performance constante para não desabar. Heinz Kohut, pela psicologia do self, complementa essa ideia. Muitas vezes o vazio surge da falta de um self coeso, quando não houve espelhamento suficiente na infância, alguém que nos visse e validasse de forma empática. O adulto fica vulnerável a esse sentimento de não ser ninguém, quando as distrações cessam. O silêncio expõe essa fragilidade narcísica. E a culpa e a autocrítica, essa voz cruel que diz, você não é suficiente, é clássica na posição depressiva de Melanie Klein. No silêncio, o indivíduo se confronta com o objeto interno danificado, com o sentimento de ter falhado ou de não merecer. A autocrítica vira uma forma de autopunição, muitas vezes ligada a identificações patológicas, com figuras parentais exigentes ou ausentes. Do lado filosófico, Arthur Schopenhauer via na vontade humana uma fonte inesgotável de insatisfação. No silêncio, a vontade continua desejando sem objeto claro, gerando tédio ou angústia existencial. Nietzsche alertava para o abismo que olha de volta quando olhamos para dentro. O silêncio pode revelar o niilismo latente, a sensação de que Deus morreu e deixamos um vazio de sentido que precisamos preencher nós mesmos. Já Emmanuel Levinas nos lembra que o silêncio também pode nos confrontar com a responsabilidade pelo outro. Quando paramos, surge não só o vazio de si, mas a dívida ética que muitas vezes evitamos. Na clínica, esses fenômenos aparecem de forma viva e dolorosa. Lembro de uma paciente de 36 anos que descrevia o silêncio como um motor ligado dentro da cabeça. Pensamentos acelerados invadiam. Preciso responder e-mails. Preciso me mexer, senão vou desaparecer. No vazio surgiu uma tristeza profunda por uma infância em que ela precisava ser a forte da casa, cuidando de uma mãe depressiva. O silêncio revelava a criança exausta que nunca pôde descansar. Trabalhamos inspirados em Kohut, a construção de um self mais coeso, capaz de tolerar a pausa sem sentir que estava em perigo. Outro caso foi o de Gabriel, 47 anos, executivo que relatava uma culpa esmagadora no silêncio. Eu sinto que falhei com todo mundo, com minha família, comigo mesmo. Ali emergia não só a autocrítica, mas uma tristeza antiga ligada a um pai distante e exigente. Usando elementos kleinianos, exploramos como aquela voz interna era uma identificação com o objeto crítico e como ele poderia começar a reparar internamente essa relação, transformando culpa paralisante em responsabilidade mais madura. Esses exemplos nos mostram que o que aparece no silêncio não é inimigo.
é material psíquico vivo. A ansiedade sinaliza a defesa contra o desconhecido. A tristeza, luto pendente. O vazio, necessidade de integração. A culpa, possibilidade de reparação. Portanto, da próxima vez que sentir qualquer uma dessas coisas ao ficar em silêncio, não as rejeite como ruim. Pergunte gentilmente: o que você está tentando me mostrar? Porque o silêncio não cria esses sentimentos. Ele apenas permite que eles se tornem visíveis. E só o que se torna visível pode ser elaborado, transformado e eventualmente integrado. O caminho da psicanálise é exatamente esse: aprender a habitar o que surge, sem fugir, sem preencher imediatamente, com tempo, paciência e acompanhamento. Aquilo que hoje incomoda pode se tornar espaço de criação, de sentido e de um encontro mais verdadeiro consigo mesmo. O silêncio como espelho do inconsciente. A psicanálise entende que muito do que sentimos não está consciente. Grande parte da nossa vida psíquica acontece fora do nosso controle racional, em camadas profundas que influenciam nossas escolhas, nossos afetos e nosso modo de estar no mundo sem que percebamos. O silêncio abre espaço para o inconsciente se manifestar, e ele faz isso de formas sutis, mas poderosas. Pensamentos repetitivos, sensações corporais, emoções intensas, lembranças inesperadas. O que você evita durante o dia volta quando tudo se cala. O inconsciente não precisa de palavras bonitas para falar. Ele usa o que está disponível: o corpo, o afeto, a repetição. Quando o ruído externo diminui, essas manifestações ganham força porque não há mais distrações para abafá-las. Carl Gustav Jung via o inconsciente não apenas como um depósito de conteúdos recalcados, mas como um reservatório vivo de imagens, arquétipos e potencialidades. No silêncio, segundo ele, podemos ter acesso ao inconsciente coletivo e ao processo de individuação, aquele caminho em direção à totalidade do self. Os pensamentos repetitivos ou as lembranças inesperadas podem ser tentativas da psique de trazer à consciência conteúdos que precisam ser integrados para nosso crescimento. Jacques Alain Miller, continuador da obra de Lacan em vertente contemporânea, fala do inconsciente como que fala mesmo quando não estamos falando. No silêncio, o sujeito se depara com o gozo que insiste, aquele excesso de satisfação ou sofrimento que escapa ao controle do ego. Os pensamentos repetitivos muitas vezes são circuitos de gozo. O inconsciente repete para manter algo vivo, mesmo que doa. Thomas Oden, psicanalista contemporâneo, descreve o silêncio como um espaço de sonho acordado, ou reverie compartilhada, mesmo quando estamos sozinhos. As sensações corporais que surgem: aperto no peito, peso no estômago, agitação nas pernas, não são meros sintomas, são formas primitivas de pensamento. O corpo se torna o palco onde o inconsciente dramatiza o que ainda não foi simbolizado. Joyce McDougall aprofundou o conceito de teatros do corpo. Muitas pessoas somatizam aquilo que não conseguem representar psiquicamente. No silêncio, as emoções intensas ou as sensações físicas
podem ser o único jeito que o inconsciente encontra para se expressar quando as palavras falham ou foram proibidas na história pessoal. Além do inconsciente individual, há também um inconsciente social e cultural. Pierre Bourdieu falava de hábitos, aquelas disposições incorporadas que nos fazem agir de determinada forma sem refletir. No silêncio, o hábito pode se revelar desconfortável, porque eu me sinto culpado quando paro de produzir, ou porque sinto urgência mesmo sem ter nada para fazer. É o inconsciente coletivo da nossa cultura produtivista que continua operando dentro de nós. Jean Leplanche nos lembra que o inconsciente é formado por mensagens enigmáticas do outro, especialmente dos pais, lembranças inesperadas que surgem no silêncio. Muitas vezes são fragmentos dessas mensagens que nunca foram decifradas. O silêncio dá tempo para que essas mensagens voltem e possam, finalmente, ser traduzidas de forma diferente. Na clínica vejo isso acontecer de maneira muito concreta. Lembro de uma paciente de 34 anos que vivia em ritmo acelerado de trabalho e vida social. Quando começou a praticar alguns minutos de silêncio diário, surgiram pensamentos repetitivos. Eu não mereço descansar. Se eu parar, tudo vai desmoronar. Junto veio uma sensação corporal forte, um aperto na garganta, como se estivesse sufocando. Exploramos que aquela repetição era uma identificação com a mãe, que sempre dizia: quem para, perde. O silêncio estava revelando uma mensagem enigmática da infância. Existir é perigoso se não estiver sempre em movimento. Com o tempo, ela conseguiu transformar essa repetição em uma nova narrativa, permitindo-se pausas sem sentir que estava perdendo. Outro caso foi o de Rafael, 39 anos, que no silêncio começava a ter lembranças inesperadas de cenas da adolescência com o avô, um homem rígido que o criticava duramente. Junto vinha uma emoção intensa de vergonha e raiva no corpo, calor no rosto, coração acelerado. Ele evitava essas memórias durante o dia com trabalho excessivo. O silêncio funcionou como espelho. Mostrou que aquele avô ainda vivia dentro dele como uma voz interna implacável. Trabalhamos a elaboração dessa identificação, ajudando-o a diferenciar o que era dele e o que era herdado. Esses exemplos nos mostram que o silêncio não é um vazio neutro, ele é um espelho fiel do inconsciente. O que volta não é castigo, é convite para escutar o que foi silenciado por anos, para dar forma ao que antes só se manifestava como sintoma. Portanto, quando você estiver em silêncio e surgirem pensamentos repetitivos, sensações corporais desconfortáveis, emoções fortes ou lembranças que parecem vir do nada, não tente expulsá-los imediatamente. Observe, registre, pergunte com curiosidade o que isso quer me dizer sobre mim, porque o inconsciente não é um inimigo a ser controlado. Ele é uma parte viva de você que, no silêncio, finalmente ganha voz, e aprender a escutar essa voz com paciência, sem julgamento imediato, é um dos caminhos mais poderosos que a psicanálise oferece para uma vida mais autêntica e integrada. Por que algumas pessoas não suportam o silêncio? Por que tantas pessoas não suportam o silêncio? Porque, ao primeiro momento de quietude, o impulso
é pegar o celular, ligar a televisão, colocar música ou iniciar uma conversa qualquer, porque o silêncio mostra dores não elaboradas, revela carências afetivas, expõe conflitos internos, traz à tona a solidão emocional. Muitas pessoas preferem o barulho, porque ele anestesia, mas anestesiar não resolve, só adia. O silêncio age como um revelador implacável, quando não há estímulos externos para ocupar a mente e o corpo. O que estava guardado sob camadas de atividade vem à superfície, e nem sempre estamos preparados para olhar para isso. Júlia Kristeva nos ajuda a compreender esse fenômeno através do conceito de abjeto. O silêncio pode colocar a pessoa em contato com o abjeto, aquilo que foi expelido do self para manter a identidade estável. Partes rejeitadas, afetos intoleráveis, experiências de desamparo. O barulho constante funciona como uma barreira contra esse encontro ameaçador com o que foi excluído. Didier Anzier, com sua teoria do eu-pele, explica que muitas pessoas possuem uma pele psíquica frágil. O silêncio retira a proteção dessa segunda pele, formada por ruídos, tarefas e relações superficiais. Sem ela, o indivíduo se sente exposto, como se estivesse sem contenção. A carência afetiva primitiva, aquela necessidade básica de ser segurado, contido e acolhido, volta com força, gerando pânico. Christopher Ballas fala do self não usado ou do objeto não encontrado, quando alguém nunca teve espaço suficiente para desenvolver um self autêntico na presença tranquila de outro. O silêncio se torna aterrorizante. Ele revela a ausência de um objeto interno bom o suficiente para sustentar a própria companhia. A solidão emocional não é apenas estar sozinho, é sentir que não há ninguém dentro de si para fazer companhia. Otto Henk, em sua obra sobre o trauma do nascimento e a vontade de separação, via no medo do silêncio um medo mais profundo da individuação. Parar significa separar-se do fluxo constante do mundo externo e confrontar-se com a própria existência autônoma. Para quem não completou bem esse processo psíquico, o silêncio revive a angústia primordial de estar separado. Alain Ehrenberg, sociólogo e pensador contemporâneo da psicanálise, descreve a fadiga de ser si mesmo na sociedade atual. Muitas pessoas não suportam o silêncio, porque ele expõe o esgotamento de uma identidade construída exclusivamente sobre a performance e o reconhecimento externo. Quando o barulho para, resta apenas o sujeito cansado de ter que ser alguém o tempo todo. Na clínica vejo com frequência o alto preço dessa anestesia constante. Lembro de uma paciente de 28 anos que não conseguia ficar nem 2 minutos em silêncio sem sentir pânico. Meu coração acelera, parece que vou morrer se não fizer alguma coisa. No decorrer do trabalho, percebemos que o silêncio revelava uma dor não elaborada da perda precoce da avó, que havia sido sua principal figura de apego. Ela usava o barulho, música alta, séries, conversas intermináveis como forma de não sentir o vazio deixado por aquela ausência. O silêncio mostrava a carência afetiva ainda viva. A menina que nunca aprendeu a se consolar sozinha.
Outro caso foi o de Eduardo, 51 anos, que vivia imerso em trabalho, redes sociais e compromissos. Quando tentava meditar ou simplesmente ficar quieto, surgia uma mistura explosiva de raiva e tristeza. Eu me sinto sozinho pra caralho, como se ninguém nunca tivesse me visto de verdade. O silêncio expunha conflitos internos antigos com um pai ausente e uma mãe invasiva, além de uma solidão emocional que ele anestesiava com hiperatividade. Ele preferia o barulho porque, no fundo, temia que, se parasse, teria que reconhecer quanto tempo havia passado fugindo de si mesmo. Esses casos nos mostram que o incômodo com o silêncio não é simples, falta de paciência ou ansiedade moderna. É uma defesa inteligente da psique contra dores que ainda não foram elaboradas, carências que nunca foram suficientemente acolhidas, conflitos que permanecem irresolvidos e uma solidão emocional que assusta. Anestesiar com barulho pode trazer alívio momentâneo, mas o custo é alto. O adiamento constante impede o processamento, o luto e a integração. O que não é olhado continua operando no escuro, manifestando-se em sintomas, relacionamentos repetitivos ou um sentimento crônico de insatisfação. A boa notícia é que a capacidade de suportar o silêncio pode ser desenvolvida. Não se trata de forçar uma quietude perfeita, mas de aprender pouco a pouco a tolerar o que surge, com curiosidade em vez de pânico, com acolhimento em vez de fuga. Porque quem aprende a habitar o silêncio deixa de ser refém do barulho externo. Ele ganha acesso a uma parte mais profunda e verdadeira de si mesmo. E é exatamente aí que a transformação começa. O perigo de fugir de si mesmo. Quando você evita o silêncio, você evita a si mesmo. E isso cobra um preço alto, muitas vezes silencioso, mas implacável. Ansiedade constante, relacionamentos superficiais, sensação de vazio, dependência de distrações, falta de sentido. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim não se encontrar. Fugir do silêncio não é apenas evitar um momento desconfortável, é recusar um encontro com a própria existência, é viver como se fosse possível escapar de si mesmo. Mas o psiquismo não permite essa fuga indefinidamente. O que não é olhado por dentro acaba se manifestando por fora, de forma cada vez mais custosa. Viktor Frankl, psiquiatra e fundador da logoterapia, alertava que a principal aflição do homem moderno é a neurose noogênica, o vazio existencial, a falta de sentido. Quando evitamos o silêncio, evitamos justamente o espaço onde o sentido pode emergir, em vez de construir um propósito interno. Vivemos em busca de preenchimentos externos cada vez mais intensos, mas cada vez menos satisfatórios. Nancy McWilliams, psicanalista contemporânea, descreve como muitas estruturas de personalidade, especialmente narcísicas e esquivas, usam a hiperatividade e as distrações como defesas contra a depressão subjacente. A ansiedade constante surge como sinal de alarme. O self sabe que está sendo traído por essa fuga permanente. O preço é uma vida vivida na superfície, onde os relacionamentos permanecem superficiais porque não há tempo nem espaço interno para uma conexão mais profunda.
nem consigo mesmo, nem com o outro. Axel Honneth, filósofo e teórico do reconhecimento, ajuda a entender o fenômeno social dessa fuga. Na sociedade atual, o reconhecimento é cada vez mais concedido por meio da visibilidade da performance. Quem foge do silêncio está, muitas vezes, preso nessa lógica. Precisa estar sempre ligado, sempre produzindo, sempre sendo visto. O resultado é uma dependência crescente de distrações e uma sensação crônica de vazio, porque nenhum like, nenhuma conquista ou conversa rápida consegue preencher o que só o encontro consigo mesmo poderia nutrir. Gaston Bachelard, filósofo da imaginação e do espaço, via na casa interior o espaço psíquico de intimidade, um lugar essencial para a reveria e para a construção do self. Quando evitamos o silêncio, abandonamos essa casa interior. Ficamos sem morada psíquica. O vazio que sentimos não é falta de estímulos, é falta de habitação de si. Na clínica, o custo dessa fuga aparece de forma dolorosamente clara. Lembro de um homem de 42 anos que vivia em constante movimento, múltiplos projetos profissionais, viagens curtas, festas, relacionamentos que duravam poucos meses. Ele chegava às sessões dizendo: "Eu não entendo por que me sinto ansioso o tempo todo, mesmo tendo uma vida cheia." Quando experimentamos breves momentos de silêncio na sessão, ele ficava agitado, mudava de assunto rapidamente. Aos poucos surgiu a percepção de que ele nunca havia aprendido a ficar consigo mesmo. Seus relacionamentos eram superficiais porque ele próprio não se conhecia em profundidade. A dependência de distrações era tão grande que sem elas surgia um vazio existencial esmagador. Trabalhamos o luto por uma infância em que o pai valorizava apenas o fazer e a mãe estava emocionalmente ausente. Só quando ele começou a tolerar o silêncio foi possível construir um sentido mais próprio para a sua vida. Outra paciente, de 37 anos, mãe e profissional bem-sucedida, relatava uma sensação constante de nada preenche. Estava rodeada de amigos, família e colegas, mas se sentia profundamente só. Eu converso com todo mundo, mas nunca consigo realmente me conectar. O silêncio era insuportável para ela. Bastava um momento quieto para a autocrítica e a ansiedade tomarem conta. Descobrimos que ela usava o barulho externo, inclusive o barulho das próprias palavras, como forma de não enfrentar uma solidão emocional antiga, ligada a uma mãe depressiva que não conseguia oferecer presença verdadeira. A fuga de si mesma gerava exatamente o que ela mais temia: relacionamentos superficiais e uma sensação persistente de vazio. Esses casos nos mostram que fugir do silêncio não protege, ao contrário, aprofunda o problema. A ansiedade constante é o sinal de que o self está sendo negligenciado. Os relacionamentos superficiais refletem a desconexão interna. A dependência de distrações cria uma prisão disfarçada de liberdade. E a falta de sentido surge quando a vida é vivida apenas na superfície, sem nunca descer às camadas mais profundas de quem realmente somos. Portanto, o grande perigo de evitar o silêncio não é perder tempo, é perder a si mesmo. E quando perdemos o contato com o nosso interior, perdemos também a capacidade de viver uma vida verdadeiramente plena, mesmo que por fora tudo pareça agitado e cheio.
O convite da psicanálise é o oposto dessa fuga: aprender a voltar, voltar para casa, voltar para si. Porque só quem tem coragem de enfrentar o silêncio pode descobrir que, dentro dele, existe muito mais do que dor. Existe a possibilidade de um encontro autêntico, de um sentido renovado e de uma presença mais verdadeira no mundo. O silêncio como caminho de transformação. Apesar de desconfortável, o silêncio também é um portal. Um portal para dentro de si. É nele que você pode se escutar de verdade, reconhecer suas dores, entender seus padrões, se reconectar com seu desejo. O silêncio não destrói, ele revela o que precisa ser cuidado. Muitos imaginam que o silêncio é sinônimo de vazio ou sofrimento sem fim, mas na psicanálise aprendemos que ele pode ser um dos espaços mais férteis de transformação. Quando paramos de fugir, paramos de anestesiar. Algo novo começa a acontecer. A psique ganha espaço para reorganizar-se, para integrar o que estava fragmentado e para dar voz ao que realmente importa. Donald Meltzer, psicanalista britânico, falava do clima emocional interno. No silêncio, esse clima pode ser sentido com mais clareza. Em vez de reagir automaticamente aos afetos, começamos a observá-los, a dar-lhes nome e a compreendê-los. É o momento em que o pensamento pode nascer do caos emocional. Marion Milner, em sua bela obra sobre o desenho e a criação, defendia a importância de um silêncio criativo. Para ela, o silêncio não é passividade, mas um estado de atenção flutuante, onde o self verdadeiro pode emergir e brincar. É nesse espaço que o desejo, não o desejo imposto pelo outro, mas o desejo próprio tem chance de se revelar. Cornelius Castoriadis, filósofo e psicanalista, falava da imaginação radical como capacidade de criar novas formas de existir. O silêncio é um dos poucos lugares onde essa imaginação pode florescer, longe das imposições sociais e das repetições automáticas do dia a dia. Nele podemos questionar padrões antigos e inventar maneiras mais autênticas de viver. François Dolto, com sua escuta fina da criança e do adulto, lembrava que o verdadeiro encontro consigo mesmo exige um silêncio habitado, não um silêncio morto, mas um silêncio cheio de presença para si. É nesse silêncio habitado que as dores podem ser reconhecidas sem serem imediatamente abafadas, e que os padrões repetitivos podem ser finalmente compreendidos em sua origem. Na clínica vejo diariamente como o silêncio, quando bem acolhido, torna-se caminho de transformação profunda. Lembro de uma mulher de 39 anos que chegou ao consultório exausta de uma vida hiperativa. Ela odiava o silêncio. Depois de meses de trabalho, começamos a incluir pequenos períodos de silêncio nas sessões. No início foi difícil, mas aos poucos ela conseguiu escutar a própria voz interna sem julgá-la. Descobriu que grande parte de sua ansiedade vinha de um padrão antigo de abandonar seus desejos para cuidar dos outros. No silêncio, ela se reconectou com desejos que havia silenciado por anos. Desejos simples, como criar, descansar e escolher caminhos próprios. Hoje,
Ela relata que consegue fazer pausas sem pânico e que seus relacionamentos tornaram-se mais verdadeiros porque ela finalmente se conhece melhor. Outro caso foi o de Pedro, de 45 anos, que vivia com uma sensação crônica de vazio apesar do sucesso profissional. Ele evitava qualquer momento sozinho. Com o tempo aprendeu a tolerar o silêncio e nele reconheceu dores antigas ligadas à rejeição na infância. Em vez de continuar fugindo, ele pôde cuidar dessas dores com compaixão. Entendeu seus padrões de autopunição e, pouco a pouco, reconectou-se com um desejo mais autêntico, o desejo de viver com mais leveza e presença. Pedro costuma dizer que o silêncio não curou tudo, mas me devolveu para mim mesmo. Esses exemplos nos mostram que o silêncio não é o fim do caminho, ele é o começo de um cuidado mais profundo. Ele revela as dores para que possamos acolhê-las, mostra os padrões para que possamos transformá-los e abre espaço para o desejo verdadeiro, aquele que vem de dentro e não de fora. Portanto, eu te convido com toda a gentileza e seriedade, experimente o silêncio. Comece pequeno, 2, 5, 10 minutos por dia. Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você e o que surgir. Quando a ansiedade vier, respire. Quando a tristeza aparecer, observe-a com curiosidade. Quando o vazio se instalar, não corra, pergunte: o que precisa ser cuidado aqui? A psicanálise existe exatamente para acompanhar esse processo, não para eliminar o silêncio, mas para ajudar você a habitá-lo de forma viva, criativa e transformadora. Porque, no fundo, o maior presente que podemos nos dar é aprender a estar conosco sem medo. É descobrir que dentro de nós existe um espaço rico, profundo e cheio de potencial. O silêncio não é ausência, é presença plena. É o lugar onde o sujeito pode finalmente nascer para si mesmo. Obrigado por acompanhar essa reflexão até aqui. Se esse tema tocou você, me conte nos comentários o que você sente quando fica em silêncio. E mais importante, está disposto a escutar? Cuide de si, volte para dentro. O silêncio está esperando por você, não como inimigo, mas como um velho amigo que tem muito a revelar. Até a próxima.